Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Na aula de hoje eu irei abordar alguns aspectos relacionados ao controle do crescimento microbiano. Então, existem alguns termos, que fazem parte do controle de crescimento microbiano, como por exemplo, esterilização, ou seja, remoção ou destruição de todas as formas de vida microbiana. Existem também aqueles agentes que são utilizados nos processos de esterilização e assim são denominados de esterilizantes. Há também o tratamento limitado de calor, que é denominado esterilização comercial. É aquela esterilização que já é indicada para cada tipo de objeto em determinado local. Por exemplo, se é um laboratório, se é um laboratório de pesquisa ou se é um laboratório onde se faz apenas aulas práticas, ou se é algum local como, por exemplo, um posto de saúde, onde a gente tem algumas ferramentas ou alguns utensílios que são utilizados em consultórios odontológicos. Então, cada tipo de método que é utilizado, ele depende do objeto que você quer esterilizar ou controlar o crescimento microbiano. O controle voltado para a destruição de micro-organismos nocivos, ele é denominado de desinfecção. A gente tem também o tratamento que é dirigido a tecidos vivos, que é chamado de antissépsia, e o produto químico que é utilizado é denominado antisséptico. Existem também alguns termos como degerminação e sanitização. A degerminação, ela é utilizada quando é feita uma remoção mecânica, que em vez da morte da maioria dos micro-organismos, ele tenta ali remover a maioria dos micro-organismos de uma determinada área. E tem a sanitização, que tem a finalidade de reduzir as contagens microbianas a níveis seguros de saúde pública, com o propósito de minimizar as chances de transmissão de doença de um usuário para o outro. Isso é bem comum em postos de saúde, em hospitais, sempre está fazendo ali uma sanitização naquelas áreas, além também de órgãos públicos, de outros órgãos públicos. A gente tem também outros termos como biocida ou germicida, que esse termo cida ele vem de morte. Então, é matar algo, por exemplo, quando a gente fala germicida, lembra de germe, que são os micro-organismos, e biocida, a gente lembra ali de qualquer ser vivo. Então, significa a morte de algo, A gente tem bacteriostase, que significa parar ou diminuir. Sepse significa estragado ou podre, e asepsia, que seria a ausência da contaminação significativa. Então, mesmo que exista um micro-organismo em determinado ambiente, mas eles não são suficientes para causar uma infecção. A gente tem ainda algumas situações que se referem à quantidade da morte microbiana, ou seja, a taxa de morte microbiana, que ela vai depender do número dos micro-organismos, das influências ambientais, o tempo de exposição e as características microbianas, porque existem micro-organismos que eles conseguem resistir a altas temperaturas, enquanto que outros não. As influências ambientais, será que tem nutrientes suficientes para que esses micro-organismos eles continuem a proliferar-se, ou a dividir-se, ou a crescer? Então, essas situações elas são levadas em consideração quando está se analisando a quantidade de micro-organismos que conseguem sobreviver a determinadas condições. E aí a gente tem ainda outras situações que estão relacionadas a diminuição, ou seja, ao controle desse crescimento de micro-organismos, que seriam os danos aos lipídios ou proteínas da membrana plasmática, danos a ácidos nucleicos. Então, o que acontece? Uma vez que você
oferece a esse ambiente formas ou meios para tentar minimizar a quantidade desses micro-organismos, eles vão agir em regiões específicas, seja nas proteínas que estão em volta da membrana plasmática, seja no próprio ácido nucleico, que é aquele que vai permitir a proliferação desses micro-organismos. Ou seja, para que um micro-organismo ele exista, é necessário que haja uma divisão celular. E para que essa divisão celular ela consiga acontecer, é necessário que haja material genético sendo sintetizado, seja sendo duplicado, para que todas as células que estão sendo formadas, elas tenham ali a mesma característica, ou seja, o mesmo material genético, já que elas são consideradas ali células filhas. A gente tem também alguns métodos que estão relacionados com esse controle de crescimento biológico ou microbiológico, que seriam os métodos físicos. A gente tem, por exemplo, o calor. Então, como eu já havia dito, alguns micro-organismos eles conseguem resistir em altas temperaturas e outros em baixas temperaturas. Então, o que é que pode ser colocado? Existe um ponto de morte térmica, que é a menor temperatura em que todos os micro-organismos em uma suspensão líquida específica serão mortos em 10 minutos. Tem o tempo de morte térmica, que é o tempo mínimo para que todas as bactérias em uma determinada cultura elas sejam mortas. E o tempo de redução decimal, ou seja, é o terceiro conceito relacionado à resistência bacteriana ao calor. Então, para cada micro-organismo vai existir uma temperatura limite que ele vai conseguir resistir. A gente tem também outros métodos também utilizando o calor, que seria a autoclave, né, que é um equipamento onde você coloca o seu material para fazer a esterilização. Então, se você está fazendo a esterilização, você está tentando ali eliminar todo e qualquer micro-organismo. Então, na autoclave, que é o equipamento, você coloca o seu material, embrulha ele, identifica-o para poder inserir dentro do seu equipamento, da sua autoclave. Uma vez feito isso, ele vai ter uma temperatura adequada e um tempo limite para que você consiga deixar ali o seu material. Uma vez que esse tempo passou, a temperatura ela vai baixar e você vai conseguir retirar o seu objeto que está em processo de esterilização. Para quê? Para eliminar ali os micro-organismos que possam estar presentes naquele objeto. Aqui a gente tem nessa figura, dessas duas figuras, mostrando basicamente o que seria essa autoclave, a ilustração, e aqui indicadores de esterilização. Então, é importante que tudo que você esterilize, você identifique se está ou não esterilizado, porque para ver se você pode ou não já utilizar aquele material. A gente também tem outro processo, né, de controle microbiológico, que é a pasteurização, que ela, no geral, ela é utilizada para o leite, que é feito, né, sob uma alta temperatura em um curto tempo, para tentar diminuir ao máximo as bactérias totais. E assim o leite ele pode conservar, né, ele vai conservar bem sob refrigeração. O leite ele também pode ser esterilizado, algo muito diferente da pasteurização, por tratamentos de temperatura ultra elevada. Então isso é menos comum de ser realizado. O que é mais utilizado é a pasteurização. A gente também tem a esterilização por calor seco, ou seja, aquela que utiliza um ar quente, que no geral são esterilizações utilizando forno. Então, você coloca ali uma temperatura média de 170 graus, dependendo do forno que você está utilizando, para que essa esterilização ela esteja ali completa. A gente tem ainda a filtração, que é uma forma de você minimizar ou remover a quantidade de micro-organismos que não vão passar ali pelo aquele filtro, como o próprio nome já diz.
é uma filtração. Então, você filtra ou um líquido ou um caldo e tudo que fica ali naquele filtro, naquela membrana, ele não vai passar, né, através desse filtro e assim esse filtrado vai se tornar um filtrado estéril. A gente tem a dessecação, ou seja, na ausência de água é realizada a dessecação. Os micro-organismos eles não podem crescer ou se reproduzir, mas podem permanecer viáveis por anos. Então, uma das formas de dessecar é justamente o princípio da liofilização, ou seja, você vai dessecar e ao mesmo tempo vai congelar, e ele vai passar ali por anos e anos, ele fica uma espécie de pó, e ele fica ali congelado por anos e anos, e depois você pode retirar e retomar todo o processo. E nesse sentido, vai conseguir ali novamente reativar aqueles micro-organismos. A gente também tem a radiação, né, a radiação ionizante, que seriam os raios gama ou raio-x, ou ainda feixes de elétrons de alta energia, que podem ser utilizados, né, para também eliminar ou minimizar a quantidade de micro-organismos. Aqui a gente teria o exemplo, mais ou menos, do que seria a radiação. A radiação dos raios gama e raio-x é justamente essa daqui, que vai de 200 a 300 nanômetros. No geral, até 280 nanômetros ela é considerada bactericida. E a gente tem aqui a de luz visível, né, que é a UV. Ou melhor, de luz visível, que é essa que a gente consegue visualizar. Então, a gente teria aí aquela onda também que não seria a radiação solar, que não seria utilizada ou utilizável para fazer aí o controle microbiológico. Nós temos ainda os métodos químicos, como por exemplo o uso de glutaraldeído ou de formaldeído. No geral, são substâncias que vão estar presentes em algumas soluções que são utilizadas para fazer ali a limpeza de instrumentos cirúrgicos, que vão ser sensíveis ao calor, de equipamentos de anestesia, enfim, de locais que a gente não vai conseguir aquecer, né, que ele não vai conseguir suportar altas temperaturas. Então, é utilizado o quê? Uma solução química. A gente tem ainda outros métodos químicos de controle microbiano utilizando testes de uso de diluição. Então, o que seria isso? É você utilizar discos em meios líquidos na tentativa de eliminar ou de observar até que ponto essas bactérias elas conseguem se dividir. E aí a gente vai observar que, a depender do tempo, da temperatura, elas não vão conseguir sobreviver. A gente tem ainda o método de disco de fusão, que aí no caso do disco de fusão, ele é utilizado em laboratórios de ensino para ver a eficácia de um agente químico. A gente tem aqui, por exemplo, a avaliação de desinfetantes pelo método de disco de fusão. Se a gente observar, nós temos aqui 3 placas. A primeira placa é com Staphylococcus aureus. Cada disco desse, ele representa um agente diferente. Vamos nos deter aqui ao cloro. Se a gente observar, o cloro, ele está aqui contido nesse disco e ele vai estar aqui, ó, em todas as placas. E o que é interessante? Que de todos, ele que é o mais eficiente. Então, ele acaba tendo ao redor dele uma zona de inibição. Então, o micro-organismo, ele não consegue sobreviver ou não consegue chegar àquela região onde tem cloro. Então, ele é extremamente importante no processo de desinfecção, desinfestação. Por quê? Porque ele consegue manter aquela superfície limpa.
porque geralmente a gente utiliza o cloro, né, para fazer a limpeza nas nossas residências, enfim. E aí ele é bem interessante porque ele realmente impede esse crescimento de micro-organismos, seja ele Staphylococcus, Escherichia coli ou até a própria Pseudomonas aeruginosa. Nós temos ainda outras características que influenciam aí o controle microbiano. Quem que é o mais resistente e o menos resistente? A gente pode observar que os mais resistentes são os prions, os endósporos, as micobactérias, e de forma, observando quem são os menos resistentes, dos mais para os menos resistentes, nós temos aí cistos de protozoários, bactérias gram-negativas e vírus não envelopados, os próprios fungos, incluindo a maioria dos esporos fúngicos, as bactérias gram-positivas e os vírus envelopados. Então, assim, quem que a gente teria aqui com uma maior resistência? Os endósporos, que são aquelas estruturas que as bactérias formam para manter-se em dormência sob condições adversas. A gente tem ainda aqui algumas situações, não vou ler todas, mas a gente teria que a eficácia dos antimicrobianos químicos contra endósporos e micobactérias. Se a gente observar aqui, quem é que tem a atividade relativamente suficiente para eliminar endósporos? O cloro e o glutaraldeído. Já a micobactéria, ela já tem uma reação melhor, para as micobactérias, esses agentes químicos têm uma eficiência melhor, como, por exemplo, o iodo, o álcool e o glutaraldeído. Até os compostos fenólicos também. Então, se a gente compara o endósporo e a micobactéria, o endósporo ele é mais resistente, sim, do que a micobactéria, quando a gente observa quem são os agentes químicos que conseguem eliminar ou diminuir a quantidade de endósporos e micobactérias. A gente tem ainda alguns desinfetantes aqui, que a gente pode ir mencionando, em termos de função. A gente tem o fenol, que seria aí responsável pela ruptura da membrana plasmática dessa célula, porque quando a gente fala dos micro-organismos, a gente não pode esquecer que eles são compostos de células. E no caso da bactéria, ela é uma única célula, mas aí elas têm rearranjos, que a gente já viu em outras aulas. A gente tem os halogênicos, como por exemplo o iodo, ele inibe a função das proteínas. O cloro ele forma um agente antioxidante, forte ácido hipocloroso, que altera os componentes celulares. Os ácidos, eles causam desnaturação das proteínas. Os metais pesados, desnaturação das enzimas. Agente de superfície, sabões e detergentes, sanitizantes, compostos quaternários. Eles também são extremamente importantes ali na destruição da membrana plasmática dessas células. E tem ainda aqueles que são os conservantes, como ácidos orgânicos, que também ajudam a evitar o crescimento de micro-organismos. E a gente ainda tem os aldeídos, que provocam desnaturação de proteínas, e tem também a esterilização química, que ela vai inibir as funções vitais da célula, então vai prejudicar a fisiologia da célula, o funcionamento normal dessa célula. E a gente ainda tem algumas situações, como por exemplo, estocagem e medidas preventivas. Então, toda vez que a gente está fazendo um controle microbiológico, a gente tem que entender como é que a gente vai estocar tanto esses micro-organismos, como também como a gente vai estocar o material que a gente utiliza para controlar o crescimento desses micro-organismos. E também a gente tem as medidas preventivas para que a gente não se infecte. Por quê? Porque existem os efeitos colaterais. Quando você se expõe a esses agentes antimicrobianos, a gente tem a questão da toxicidade, porque assim como são produtos que são feitos para acabar com células, eles também podem acabar com as células
do hospedeiro, ou seja, com as células eucarióticas, não apenas com as células procarióticas, as células de bactérias, mas eles também podem causar uma toxicidade às nossas células. A gente tem também a questão da alergia, que muitas vezes, quando a gente se expõe a uma substância que é estranha, o nosso organismo, ele vai responder. E aí ele responde muitas vezes de imediato. E aí a gente teria uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Ou seja, a gente teria ali uma alergia através daquele contato direto. Então, uma alergia rápida, uma resposta rápida do nosso organismo. A gente também teria a questão do choque anafilático, que ocorre quando um indivíduo ele é submetido a uma substância estranha a qual seu corpo ele já foi sensibilizado. A gente também teria a questão da destruição da microbiota normal. Então, por exemplo, uma vez que essa microbiota ela é perturbada, outros micro-organismos que não são sensíveis, eles acabam se multiplicando. E qual é o problema? É que muitas vezes esses micro-organismos que multiplicam, eles são patogênicos. Então, vai ser mais difícil de tratar. E a gente ainda tem a questão da resistência dos micro-organismos. Então, até que ponto ele vai resistir? Por que a gente, quando vai tomar um antibiótico, a gente tem um tempo limite? Porque se passar, por exemplo, de 3 a 5 dias, então quer dizer que aquele micro-organismo, ele pode sim mudar o seu material genético e dessa forma ele ficar resistente. Se ele muda seu material genético, ele sofre alguma mutação, então aquele antimicrobiano ele não vai ser mais eficaz. Então, a ação do fármaco, ele não é mais eficaz. Então, por isso que, independente do que a gente utiliza, seja para fazer uma limpeza, seja para a gente ingerir, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode provocar uma resistência a esse micro-organismo. E aí, né, como que essa resistência ela é adquirida? Essa resistência ela é adquirida através da mutação do material genético, ou seja, é uma resistência genética que acontece nas bactérias. Aí aqui a gente tem ainda outro método, né, que é de difusão, onde se utiliza, pode também estar se utilizando, nesse caso aqui a gente utiliza vários antibacterianos. Esses aqui são realmente medicamentos, então você coloca aí diferentes medicamentos em uma placa isolada, por exemplo, do Escherichia coli, do Staphylococcus aureus, para ver qual medicamento desse, né, qual fármaco, qual substância dessa, ele vai de fato reagir, ou seja, ele vai impedir que ele prolifere. Então, se a gente observar aqui, é que seria a região que ele não conseguiu o quê? Ele não conseguiu proliferar. Então, esse daqui seria o mais potente para esse micro-organismo. E a gente ainda tem o teste E, que é o epsilômetro, que ele determina a sensibilidade a antibacterianos e estima também a concentração inibitória mínima, que é o SIM. Se vocês observarem, aqui é como se fosse uma régua. E aí, você consegue observar até o limite que esse micro-organismo ele não vai conseguir se aproximar. Então, quer dizer que aqui ele já tem uma quantidade já pré-estabelecida. Então, todo esse campo aqui, ele está inibido através do antibacteriano que foi utilizado. Existem também outros métodos que eles também servem para diagnóstico agora. A gente poderia, né, observar o enterotube, que ele identifica patógenos entéricos, causadores de febre tifoide, paratifoide, sigilose, gastroenterite, enfim, outros tipos de micro-organismos que causam envenenamento alimentar, que na maioria das vezes são bastonetes gram-negativos. Aí o que é interessante? Você pega uma amostra do seu material, insere nesse tubo e aí, à medida que ele vai mudando de cor,
tem uma escala, tem uns números que você vai somando, e a partir do código que surgir através da coloração, você descobre quem é a bactéria. Então, vejam só como é interessante, né? Mas o que é que tem dentro desse tubo? Dentro desse tubo tem alguns aminoácidos que são, que reagem de acordo com o micro-organismo que está sendo inserido. Nesse caso aqui foi a Klebsiella pneumoniae. Aqui a gente tem também outro enterotubo e também ele tem, né, alguns aminoácidos, tem algumas enzimas, e aí, à medida que ela vai mudando de cor, então, ele vai dando positivo ou não. Se ele dá positivo ou não, ele também gera um código, e esse código, ele vai dar aqui qual é a bactéria, o possível micro-organismo. Além disso, a gente também tem, como a gente também tem aqui algumas enzimas, aí é possível também alguns polissacarídeos, então é possível também você observar como que você pode confirmar esse teste. Nesse caso aqui, ele foi confirmado através da sacarose. A gente também tem um teste analítico, que esse daqui dá positivo ou negativo, então ele é um pouquinho diferente. Aí você utiliza, né, uma bandeja, né, o API consiste em uma bandeja de plástico com 20 microtubos, denominados cúpulas, contendo cada um deles um tipo diferente de meio desidratado. Então, o meio que, nesse caso, são meios. Se ele dá positivo ou negativo para esse meio, então quer dizer que você vai estabelecer ali um código para saber se é ou não determinada bactéria. Então, isso aqui é utilizado em laboratório, nesse caso, para diagnóstico. A gente também tem para diagnóstico o teste de aglutinação em lâmina, o teste ELISA, que eles utilizam, no caso, aí, antígeno e anticorpo para saber ou não se a pessoa ela tem ou não aquele antígeno para determinado micro-organismo. Tem a fagotipagem e o fingerprint de DNA. No caso da fagotipagem, você analisa através dos quadrantes, e no caso do fingerprint, você utiliza as bandas de DNA para saber se confirma ou não a existência do micro-organismo. Aí dessa vez é com o material genético dele. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e até breve. E em uma das nossas próximas aulas a gente vai ver alguns métodos de diagnósticos mais aprofundados.